A vida do apóstolo Paulo nos mostra que os crentes fiéis e obedientes também passam por provações e aflições. Não é porque você é fiel e obediente que você é isento de provações e aflições. E ele também nos deixa um grande exemplo de como permanecer em Cristo Jesus apesar dos sofrimentos. Como cristãos, nós precisamos amadurecer. E para isso Deus permite, Deus usa as adversidades para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual. Então você só pode crescer através dessa grande pedagoga, né? Ou desse grande pedagogo que é o sofrimento, que é as adversidades. Eles são professores na sua vida, na minha vida, para que nós possamos crescer espiritualmente. Jamais você poderá ensinar alguém se você não passar pela escola da adversidade, pela escola do sofrimento, pela escola das aflições. E assim, quando você passa por essa escola, então você se torna apto para ensinar aqueles que vêm e vai passar por esse caminho também. Então, por isso Deus permite, para que o cristão amadureça, né, e cresça espiritualmente. Eu sou o evangelista Celso Godoy e vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início a mais uma videoaula da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E você é bem-vindo em nossa videoaula para ficar conosco até o final. E o nosso apelo nessa videoaula é para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe nossos vídeos e dê o seu joinha. Você fazendo assim, você estará nos ajudando o canal a crescer e que esse canal possa alcançar mais pessoas para levar a preciosa Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, que é a EBD em Casa. Então, se você fizer isso, você está contribuindo conosco. Hoje nós vamos comentar a lição de número 10, que será ministrada dia 3 de setembro de 2023 na sua igreja, ok? O tema da nossa lição, a renovação cotidiana do homem interior. Então, hoje nós vamos falar do homem interior. Nós sabemos que o homem, né, ele tem a sua parte interior e também a sua parte exterior. Tá? O exterior chamado de corpo ou carne, como vimos na lição anterior, e o interior é a parte imaterial, que é composta pela alma e pelo espírito, né? Então o homem é tricotômico, ele tem corpo, alma e espírito. E essas partes, né? O homem é tripartido, essas três partes precisam estar, né, santificado na presença do Senhor. Então hoje vamos estudar o homem interior, né? A alma e o espírito. Embora o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova a cada dia. Você vai ficar velho, né? O seu corpo, a sua carne vai envelhecer porque tem prazo de validade. Mas a sua alma, o seu espírito continua renovando, novinha a cada dia, porque ela é a parte imaterial, tá? Ela nunca envelhece. Porém, o corpo está suscetível às intempéries do tempo, ok? Então, a renovação cotidiana do homem interior. Texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo 16. A verdade prática diz o seguinte: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 11 ao 18, né? E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então aqui Paulo vai nos trazer um ensino sobre o homem, né, interior,
não vou ler todo, né, o texto, para nós termos tempo de transmitir a lição, né, com mais desenvoltura, né, com tempo suficiente para nós ministrarmos essa lição que é promissora, que é abençoada. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, um exímio pastor, teólogo, e nos trouxe uma lição atualíssima, né, abençoada, né, para os nossos dias. E tem nos ensinado, e acredito que tem ensinado muitas pessoas, né, a respeito do que está acontecendo nessa pós-modernidade, né, sobre a ideologia de gênero, né, o movimento feminista, LGBT e outros mais movimentos que vêm, né, de encontro, né, contra a palavra de Deus. E nós, como cristãos, precisamos fazer apologia, né, a defesa da nossa fé. Não podemos ficar parado e nem inerte, mas precisamos de reagir, não para confrontar, mas para fazer a nossa defesa, né, para fazer a defesa da fé que uma vez foi dada aos santos, ok? Então, a nossa introdução, ela diz o seguinte: as adversidades externas são uma incontestável realidade, Romanos 8, 22 e 23, ok? Apesar disso, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida, 2 Coríntios 4 e 16. No obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanece sujeito às adversidades da vida, 2 Coríntios 5, verso 2 e 4. Nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então Paulo nos escreve, né, mostrando que o sofrimento que ele teve, né, sofrimento exterior, as aflições que ele passou, mas todavia o Espírito Santo renovava ele a cada dia e dava a ele a resistência, né, a resistência espiritual, né, o renovo para resistir a qualquer ataque das trevas. Então você que é fiel a Deus, aceitou a Jesus como Salvador, você não vai ficar isento dos ataques exteriores. Você vai ter sofrimento, você vai ter perseguição, mas o Espírito Santo que está em nós, né, que nós o recebemos um dia, ele nos renova o nosso homem interior, a nossa alma, o nosso espírito, tá? Para que nós possamos resistir esses dias maus e os ataques do adversário, que é Satanás, que na sua astúcia usa pessoas, né, que não temem a Deus para te afrontar. Mas nós não devemos lutar contra o homem, mas lutar contra as hostes da maldade espiritual nos lugares celestiais. Tá? Não é contra a carne e nem contra o sangue. Precisamos entender isso. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos ver, né, e conseguimos entender que essa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, mas é contra espíritos malignos das trevas, príncipe, né, potestade, né, nos ares e que ataca, né, nos lugares celestiais. Tá? Então, avançando para o nosso primeiro ponto da nossa lição, o sofrimento exterior. Então, vamos começar aqui no primeiro tópico, o sofrimento exterior. Depois do segundo, vamos já adentrar. Nós temos 3 tópicos, como é de costume do comentarista, né? O primeiro, o sofrimento exterior. O segundo, a renovação interior. Começamos do exterior para o interior. E depois, o terceiro, os desafios de hoje, ok? Muito promissora a lição, fica conosco até o final e vamos aprender muito aqui com o apóstolo Paulo, que teve uma experiência vasta. Paulo tinha todo um campo para ficar oprimido, para ficar depressivo, mas como ele era cheio do Espírito Santo, ele venceu todas essas barreiras, essas aflições e se tornou um grande missionário, um homem de Deus, e nos encorajando que o sofrimento, né, as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória, com o peso da glória que nós vamos receber no porvir.
Então ele estava capacitado a nos ensinar porque ele, né, passou pela escola do sofrimento, pela escola das aflições. E hoje, através das suas cartas, do seu ensinamento, nós podemos enfrentar essas dificuldades, tá? Um exímio, né, missionário, o apóstolo Paulo. Então, avançando aqui no primeiro tópico, o sofrimento exterior, e no primeiro ponto, a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Tá? 2 Coríntios 1 e 8. Ainda podemos ter menções do apóstolo, as prisões, açoite, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, 23 e 27 está registrado isso que nós estamos lendo. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3 e 12. Por isso, o texto bíblico diz: o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, versos 6 e 7. Isso é uma declaração de que somos feitos de pó ou do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios 7 e 5. Nesse aspecto, o homem interior padece e sofre ataques por causa da cruz. 2 Timóteo 2, 9 e 10. Então o apóstolo Paulo vem nos trazer aqui uma lição que nós somos feitos do pó da terra. E um grande tesouro, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, é guardada dentro de nós. Um vaso frágil. Por que Deus quis nos usar? Porque para que o seu nome seja glorificado, para que a glória não seja nossa. Deus não usou os anjos, mas usou os seres humanos, frágil, feito do barro, mas sustentado pelo poder da palavra, para que o nome dele seja exaltado em nós. Deus disse para o apóstolo Paulo, quando ele clamou, né, para que Deus curasse, ele falou: a minha graça te basta. Não toque mais nesse assunto, porque na sua fraqueza eu sou engrandecido, eu sou louvado. E por isso ele usa nós, né, seres feitos do pó da terra, para que o seu nome seja glorificado. E essas aflições, esse sofrimento que Paulo relata aqui, não foi suficiente para desanimá-lo, para destruí-lo, porque dentro dele havia o poder de Deus, se manifestava, fortalecendo a sua vida para que ele não desvanecesse. Assim também é com nós, né? O Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda para que nós venhamos a cada dia nos renovar o homem, né, interior e possamos vencer as dificuldades. Então o apóstolo Paulo vem trazer essa grande lição, né? Homens, né, vaso de barro, porém com um tesouro, né, grandioso, que é a palavra de Deus. Maravilha, né? Nós, em nossa fraqueza, podemos ser usados por Deus e ser fiel. E nem as aflições, nada, nesse tempo presente, nem a profundidade, a altura, né, a largura, a fome, nada nos pode, nem outro ser, né, pode nos afastar do grande amor de Deus, tá? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é glorioso, tá? Isso é, né, permanecer fiel apesar das aflições. Avançando para o segundo ponto do primeiro tópico, o exemplo do apóstolo Paulo. Então vemos aqui a experiência do apóstolo Paulo e vamos ver agora em segundo ponto o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé, segundo Timóteo 4 e 7. Hebreus 10 e 39. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. 2 Coríntios 1, 9 e 10. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13.
Ele reconhece que suas fraquezas são instrumento do poder divino. 2 Coríntios 2 e 4, e 2 Coríntios 4 e 11, 2 Coríntios 12, 9 e verso 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. 2 Coríntios 1 e 12, e ao versículo 14, 2 Coríntios capítulo 4, verso 11, verso 12 e 15. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, 2 Coríntios 4, 16. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima, nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16 e 33. Então, o próprio Cristo, além do apóstolo Paulo, nos deixa uma palavra de ânimo, né? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês, através da minha palavra, né, das vossas fidelidades ao meu nome, aos meus mandamentos, certamente vencereis. Tá? Nós podemos, aquele que conhece a Deus, vence o mundo. Tá? Ele vence o mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz, né, que aquele que ama a Deus, que conhece a Deus, ele vence o mundo. Tá? Então não é só o próprio Jesus. Alguém diz que erramos em dizer, né, nós dizemos assim, tenha bom ânimo, né, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente acrescenta: e vós também vencereis. Não está escrito, mas está na Bíblia, que aquele que ama a Deus, que aquele que é de Deus, vence o mundo. Então nós vencemos o mundo, porque nós amamos a Deus, amamos a Cristo e obedecemos a sua palavra. Então está correto esse acréscimo, né? Alguém quer corrigir, mas está correto. Nós vencemos o mundo também em Cristo Jesus, pela palavra de Deus. Avançando para o terceiro ponto, a esperança do crente. Tá? Então vimos aqui a experiência de Paulo. No segundo ponto, o exemplo do apóstolo. E agora no terceiro, a esperança do crente. Aonde está, né, alicerçada a esperança do crente? Sofrer tanto por amor a Cristo. Qual é o objetivo? É uma glória, é um peso de uma glória eterna. Essa é a esperança do crente. Esse é o sentido de eu e você, apesar dos sofrimentos, das perseguições, né, de tantas enfermidades, nós mantemos firme, porque existe uma esperança para aqueles que confiam em Deus, como Jó. Jó perdeu tudo, um homem riquíssimo, né? De uma hora para outra perdeu tudo, filho, fazenda, né, saúde, mas ele disse: o meu Redentor vive. Ainda, né, nessa pele, nesse corpo, ainda o verei, ele levantará no último dia a favor de mim. Jó tinha uma esperança e essa é a nossa esperança. Podemos morrer na batalha, tombar, mas sabemos que um dia o Senhor nos ressuscitará para morar com Ele na glória. A esperança do crente, o terceiro ponto do primeiro tópico. Na Escritura, o contraste entre a aflição do homem e o poder de Deus estão assim representados. Veja bem, atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios 4 e 8. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B. Perplexo, mas não desanimado. 2 Coríntios 4 e 8. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguido, mas não desamparado. 2 Coríntios 4 e 9. Sinaliza, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. D. Abatido, mas não destruído. 2 Coríntios 4 e 9. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê meios de escape, 2 Coríntios 10 e 13, que não há tentação, né? Deus não permite tentação acima daquilo que nós podemos suportar.
E com a tentação Ele nos dá o escape. Olha que maravilha, irmão. Então não desanime, a tentação está sendo grande, mas Deus não vai permitir ela ser acima daquilo que você pode suportar. E com a própria tentação, Deus te dá o escape. 1 Coríntios 10 e 13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte. E do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios 4 e 14. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus. Tito 12 e 13. Então, qual é a bem-aventurança? Qual é a bem-aventurada esperança do cristão? É a salvação. Esse corpo corruptível, sujeito a doença, a sofrimento. Nós podemos, neste momento, ver muitos crentes que estão doentes, estão sofrendo, outros seguindo perseguições nos países, né, comunistas, que não permite, outros sendo mortos. Tá? Mas a esperança de cada um deles, tá, está em Cristo Jesus, de seu corpo ser ressuscitado, se tornar incorruptível, um corpo renovado, tá, que será um corpo de luz, algo brilhante como João viu Jesus, tá? De nós sairá luz, porque nós teremos um corpo renovado, um corpo incorruptível. Essa é a esperança que Paulo nos afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 até o 52, né? Que nós não precederemos os que morreram em Cristo Jesus, mas eles ressuscitarão primeiro e nós juntamente com eles seremos arrebatados a encontrar com Cristo nos ares, com um corpo incorruptível. Adeus às doenças, adeus ao sofrimento, adeus ao pecado que tão de perto nos rodeiam, que quer nos derrubar, adeus a todas, né, mazela dessa vida, porque estaremos para sempre com o Senhor num corpo robustecido, renovado e um corpo imortal. Essa é a nossa viva esperança. E diz em Hebreus 1, né, que o fundamento da nossa fé é das coisas, né, que se espera e não daquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno, diz a palavra de Deus. Avançando para o nosso segundo ponto, ou segundo tópico da nossa lição, a renovação interior. Primeiro tópico, então nós falamos aqui primeiro do sofrimento exterior, agora vamos falar da renovação. A parte negativa, agora a parte positiva da lição. A renovação interior. No primeiro ponto, o fortalecimento diário. No segundo ponto, o eterno peso da glória, de glória. E no terceiro, a visão da eternidade. Olha a maravilha aí, né? A renovação, isso, né, é o renovo interior, do crente interior, né? Primeiro ponto, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão manter-se firme na adversidade. João 14, versos 16 a 17, né, disse Jesus: eu vou para o céu, para o Pai, mas vos enviarei outro Consolador. Enquanto ele estava aqui, ele era nosso Consolador. Consolava aqueles que estavam com ele. Mas a partir do momento que ele foi assunto ao céu, ele disse: eu vos enviarei outro Consolador e não vos deixarei órfão. Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Então essa é a razão de nós não perecermos, desfalecer, porque nós temos ao nosso lado o Paráclito divino, o Consolador amado, o nosso advogado, aquele que advoga as nossas causas e luta por nós, o Espírito Santo de Deus, ok? Está em João capítulo 14, 16 e 17. Esse poder do Espírito Santo atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, versículo 12 ao 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, e versículo 16, parte B. Isso é a operação do Espírito Santo, que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência,
oração, jejum e temor a Deus. 1 Coríntios 7:5, Efésios 5:18 e Hebreus 12, versículo 14 e versículo 28. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortalece de dia em dia. 1 Coríntios 16:13. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Quando nós santificamos a nossa vida, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse salmo está dizendo aquele que tem intimidade, não é aquele que é turista, aquele que passeia na casa do Senhor, mas é aquele que habita na casa do Senhor, tendo comunhão com Ele, tá? A sombra do Onipotente descansará, o Espírito Santo te dará esse consolo, mas é preciso intimidade com Deus, oração, consagração, jejum, uma vida, né, de progressão espiritual, porque a santificação ela é progressiva, se santifica hoje, amanhã, depois, até a volta de Cristo, e a santificação, né, ela é progressiva, então nós precisamos de ter esse processo da santificação para nós termos intimidade com Deus e ser fortalecido pelo Espírito Santo, porque aquilo que é alimentado é fortificado. Se você alimenta a carne, você vai fortalecer a carne. Prostituição, glutonaria, bebedice, briga, inimizade, feitiçaria, contenda, as quais o apóstolo Paulo declara que esses não herdarão o reino de Deus. Mas quando você fortifica o espírito através da santificação, é gozo, paz, longanimidade, temperança, né, fé, mansidão, porque essa é a lei do Espírito, tá? É adoração a Deus. Você vai pensar naquilo que é do céu, como está em Colossenses capítulo 3 e 2, não pensar nas coisas que são da terra, mas nas coisas que são de cima, tá? Você vai pensar naquilo que é honesto, naquilo que é santo, naquilo que é bom, em tudo aquilo que é honesto você vai pensar, você vai cantar salmos ao Senhor, você está alimentando o seu espírito através da santificação. Aí o seu espírito é fortificado, a sua alma é fortificado e o seu corpo é santificado. Não há brecha para a carne, para a natureza caída, para você pecar contra Deus. E assim você é sustentado nas tribulações, porque não há homem nascido de mulher que não sofra, que não tenha dias maus. Seja ele crente, seja ele não crente, os dias maus vêm na vida de todos, daqueles que é nascido de mulher, que é nascido nessa terra, mas aquele que serve a Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é fortalecido e ele se renova a cada dia o seu homem interior, que é a alma e o espírito, que através deles, do Espírito Santo, você santifica o seu corpo, a sua carne. Amém? Avançando para o segundo ponto, o eterno peso de glória. Vimos aqui o fortalecimento diário e agora o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 2 Coríntios 4 e 17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve, passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir, Filipenses 3, versículo 13 ao 14, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Jó 42, 5, Salmo 119 e 67. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante das tribulações, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo
não pode ser comparado com a glória do porvir. Romanos 8:18. Olha aí, irmão, o apóstolo Paulo nos ensinando que o sofrimento, que às vezes nós achamos que é algo, né, insuperável, insuportável, ele diz que será uma pena diante, né, da glória que nós vamos ter, do peso da glória que nós vamos receber no porvir. E isso nos fortifica. Quando nós estivermos atribulados, passamos por situações difíceis, né, que todo mundo passa, você precisa pôr na sua mente e pensar lá em Apocalipse, capítulo, se não estou equivocado, 21 e verso 4, né? E naquele dia eles enxugarão dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá morte, mas haverá plenitude de alegria, plenitude de saúde, plenitude de vida eterna. Olha, plenitude, não passará mais sepulcro na sua porta. Então, quando nós estivermos sofrendo, nós precisamos de pôr nossa mente na palavra de Deus. E esse sofrimento se tornará uma pena, né? Aquele peso enorme que você pensa que está carregando, se tornar leve, porque o que nós temos para receber na glória é superior a essas tribulações, a qual Paulo relata que ele passou. Paulo sofreu muito, né? Foi apedrejado. Muitos de nós não fomos apedrejados, né? Muitos cristãos não foi, mas Paulo foi apedrejado. Apóstolo Pedro foi morto de cabeça para baixo em uma cruz, né? Estevão foi apedrejado até a morte, mas eles tinham em mente a palavra de Deus e eles tinham isso como uma leve e momentânea, né, passagem temporária da tribulação, mas o que estava no porvir era superior, era o peso da glória, glória eterna, aonde nós vamos ser transformados e o sofrimento não poderá, nem a morte terá mais poder sobre a nossa vida, porque o nosso Cristo venceu a morte, né? E o diabo, que tinha poder sobre a morte de todo ser humano, agora Cristo nos deu a vida eterna em seu nome. Então, é para se alegrar. Está sofrendo? Vai gemendo, ora e chora. E pensa nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. E você vai ver que esse sofrimento se tornará como nada na sua vida. Porque Cristo é maior. E somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Avançando para o terceiro ponto, segundo tópico. A visão da eternidade. Então vimos aqui o fortalecimento diário, o eterno peso da glória e agora, ou de glória, e agora no terceiro ponto a visão da eternidade, né? Precisa estar, né, mirado, né? Precisa aguçar os olhos da fé para enxergar a visão, ter a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Então nós estamos vendo sofrimento, mas são temporários, vão passar. Estamos vendo luta, perseguições nesse tempo pós-moderno, ideologia de gênero, né, aberrações, coisas que a gente vê que a gente fica de cabeça baixa de tantas coisas de injustiça que está acontecendo na sociedade, nessa sociedade divorciada de Deus. Mas essas coisas que nós vemos são temporais, mas aquilo que nós não vemos e que está escrito e que nós pensamos são eternas. É gozo, é paz, é alegria. Tá? E muitas vezes nós ficamos pensando, por que Deus não trata com essas pessoas que estão fazendo tantas coisas, né, contra a palavra dele, né, fazendo tantas aberrações? Gente, o tempo vai tratar com eles, porque o homem vive 70 anos, e o que passa disso é canseira, fadiga, né, doenças, ok? Vai perdendo o prazo de validade, ok? O tempo vai tratar com eles, porque o nosso Deus é eterno. Ele não tem pressa, tá? O julgamento virá. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então o dia do julgamento para essas pessoas vai chegar. Confia em Deus. É toda essa injustiça que está sendo feita, esses homens vão ter que dar conta diante de Deus. E o tempo
vai tratar deles. Porque muitos acham que Deus não existe, que Ele pode fazer, deitar e rolar e fazer o que quiser, mas Ele se esquece que Ele é temporário, ou temporal, e que um dia Ele vai ter que estar diante de Deus para prestar conta, né? Deus está vendo tudo e Ele é justo. Se nesse plano de vida Ele não for julgado, no plano eterno Ele será julgado, tá? Então confiamos em Deus. Deus é longânimo, querendo que todos se salvem, mas aqueles que não querem, passará, né, pelo julgamento divino. Olha que maravilha, né? Então as coisas temporais, elas são passageiras, tá? Elas são passageiras. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus 1 e 11, como eu disse, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e daquilo que não se vê, tá? Porque a que se vê é temporal, mas a que não se vê é eterna. Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sobre a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3 e 2. Pé na terra e cabeça no céu, né? É isso que o crente deve andar. Andar com os pés nessa terra, mas com a sua cabeça lá na glória, pensando na eternidade, no gozo que há de ser no porvir, com Cristo Jesus. Aleluia! E ele disse, né, crede em mim, também crede no meu Pai, porque na casa do meu Pai, crede em mim e crede também em Deus, porque na casa do meu Pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Olha aí, irmão, essa é a nossa esperança, né? Precisamos estar com a cabeça, a nossa mente nessas coisas, porque Jesus prometeu, e Ele não é o filho do homem que se arrepende do que prometeu, mas Ele cumpre o que prometeu. Não é o político que promete e não cumpre, mas Jesus, quando Ele promete, pode esperar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. É preciso acreditar e confiar em Deus, porque o que Ele prometeu vai acontecer, ok? Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição. Essa lição é maravilhosa, acredito que você está aprendendo, você que ficou conosco até aqui, já estamos chegando no último tópico, uma lição maravilhosa, sei que vai ter muito proveito na sua vida. E para que você possa licionar com propriedade, né? Com subsídio na próxima lição, na sala de aula, na sua igreja, no próximo domingo, essa lição de número 10. Terceiro tópico, os desafios de hoje. Nós temos aqui nesse terceiro tópico, agora nós vamos ver os desafios, falamos de tantas coisas boas, né? Agora vamos falar agora sobre os desafios que o crente enfrenta nessa pós-modernidade, né? Nesse século 21. No primeiro ponto, nós temos a cultura secularista, ok? Depois, no segundo, nós temos relativismo doutrinário, olha aí, né? Onde chegamos? Relativizar a doutrina de Deus. Querer só aquelas coisas, né? Só querer o filé do cordeiro. Tá? Quando Moisés, que Deus mandou Moisés matar o cordeiro para realizar a primeira Páscoa, ele diz, fala para o povo, né, para a família, reunir a família pequena e comer o cordeiro. E Moisés perguntou, mas é para comer o quê? Só o filé? Né? É uma suposição que a gente faz? Aí Deus disse, não, tem que comer cabeça, pé, lombo, filé, buchada, né? É comer tudo, focinho, não pode deixar nada do cordeiro. E muitas vezes pessoas relativizando a doutrina, que é só as coisas boas, só apresentar o Deus do amor, mas não quer apresentar o Deus do juízo, o Deus que vai cobrar daqueles que não obedecem a palavra, tá? Muitos crentes já não estão indo na terça-feira mais, porque lá tem muito mocotó, né? Lá tem uma palavra muito forte, então eu não vou, eu quero ficar sem escutar as coisas para mim poder permanecer nessa vida do jeito que eu quero. Não, crentes
que não quer assumir compromisso com Deus. Não, você tem que ouvir a palavra de ensino na terça-feira também. Não é só festa, não é só culto de quinta de avivamento, mas é culto de ensino, aonde você tem que comer a palavra de Deus, né? Seja ruim, né? Ou seja aquela palavra de doutrinária, né? De exaltação ou de disciplina, né? Para você andar nos caminhos de Deus, você tem que estar ali para alimentar. Porque é essa palavra que te alimenta, que te livra do pecado. Tá? Você tem que comer tudo do cordeiro. Tá? Pé. Tá? Não queira só ouvir os grandes pregadores, que às vezes traz só palavras triunfalistas, né? Palavras de massagear o ego, mas tem que ouvir o seu pastor, que na terça-feira tem compromisso com a palavra de Deus, de ensinar aquilo que é verdade, aquilo que Deus pede de nós, para que nós estejamos na brecha. Tá? Disse Ezequiel que Deus procurou um homem que levantasse o muro e ficasse na brecha, mas não encontrou um. Mas nós temos que estar na brecha. E a brecha é ouvir a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, cumprir aquilo que Deus nos manda. Porque um filho que é corrigido e obedece é tratado como filho, mas o que é corrigido e não obedece é tratado como bastardo. Então não vamos relativizar a palavra de Deus, a doutrina, ok? No terceiro, a batalha espiritual. Tá? Então nós vamos ver esses 3 pontos nesse terceiro tópico. Primeiro ponto, como eu disse, cultura secularista. O que é cultura secularista? Essa cultura, né, divorciada de Deus que nós estamos vendo. Nós, igreja, temos que ser uma contracultura. A cultura do mundo. Não podemos aculturar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, né, que nós devemos renovar nossa mente, para que nós podemos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos moldar esse mundo, entrar no modelo desse mundo. Nós temos que ser uma contracultura. Né? Nós não podemos concordar com este mundo. Então a cultura secularista é contra a cultura cristã. É isso que se deduz aqui. Tá? O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual do crente, sem dúvida, Apocalipse 17:5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores proveniente da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal, Ezequiel 22:30. Então Deus quer homem na brecha, crente na brecha, porque essa cultura vem com tudo, querendo que nós também engolimos garganta abaixo, tá? Uma cultura perversa, aonde, né, o certo é errado, o errado é certo, ok? Aonde aprova-se o aborto, o assassinato de crianças ainda não nascidas, intrauterina, onde aprova a eutanásia, o suicídio assistido, né? Daqui a pouco vão aprovar a pedofilia, como em outros países, que certamente já tem, se não estou equivocado. Né? Então, vão enfiando a garganta abaixo uma cultura, né, contra a cultura divina, aonde, se nós não posicionarmos, daqui a pouco nós estamos achando tudo normal. Né? Parece que já é vergonhoso ser hétero, parece que o normal hoje é ser homo. Isso é uma contracultura divina, e nós não podemos estar de acordo nem conivente, mas precisamos de posicionar, estar na brecha, orando e ensinando a palavra de Deus para os nossos jovens, que está vivendo nessa situação. Tá? Parece que eles, se nós não ensinarmos, eles vão acostumar, né, ser doutrinados na faculdade. Né? Já muitos jovens têm sido isolados por não aceitar essa doutrinação, mas nós temos que continuar firme. Temos que continuar combatendo contra essa doutrinação secularista, aonde quer desviar, né, o nosso foco do céu para essa terra, que é temporária, que o apóstolo Pedro diz que se reserva como um tesouro para o fogo eterno e todos os elementos serão destruídos.
Antes foi com água, agora será com fogo. Escapemos nós pela palavra de Deus. Escapemos nós pela palavra de Deus. Avançando para o segundo ponto, do terceiro tópico. Relativismo doutrinário. Como já dissemos, outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar a nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina, segundo Timóteo 4:3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado, porém o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir o espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Então, essa doutrinação, esse relativismo doutrinário, as pessoas querem que a Bíblia fique do jeito deles, que o cristianismo se adequa a eles e não eles se adequam ao cristianismo. Nós temos que adequar a palavra de Deus e não ela a nós. É que esse relativismo doutrinário quer fazer, para satisfazer, para continuar no pecado, para satisfazer a sua carne, tá? Querendo ressignificar a Bíblia, reescrever a Bíblia, tirar os valores doutrinários e colocar só aquilo que venha, né, dar satisfação a eles. E muitos, né, como diz a palavra de Deus, têm ajuntados mestres, né, para falar aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe é aprazível. Se falar palavra doutrinária, é tirado fora. Mas eles amontoam mestres, ensinadores, de acordo com a sua vontade, né? Tendo comichão nos ouvidos, dando ouvido à doutrina de demônios. Mas nós não podemos estar de acordo com o relativismo doutrinário. Então, ressignificar a vida, reescrever e pôr só aquilo para satisfazer o seu desejo, o seu ego, isso é pecado, porque quem tirar da Bíblia o que está escrito, vai ser tirado a sua parte na vida eterna. Ser tirado, vai sofrer os horrores. Então não podemos permitir isso. Embora alguns tenham feito isso, infelizmente saindo do nosso meio, mas nós devemos ficar firmes. O apóstolo Paulo sofreu isso. Os gnosticistas, tempo de apóstolo Paulo e apóstolo João, eles batalharam contra isso. O apóstolo falou: olha, eu sinto que quando eu ter que sair do meio de vocês, né, por uma missão, por outra, eu temo lobos devoradores venham, né, e muitos dentro de vós ensinando outro evangelho que não seja esse. E ele diz que se um anjo descesse do céu e ensinasse outro evangelho a ser esse que nós aprendemos, seja anátema. Tá? Anátema. Então, esse negócio de ressignificar a Bíblia, né? Criar somente uma Bíblia favorecendo, isso é relativismo doutrinário, não podemos aceitar. Ficamos na brecha, orando e batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Disse lá Judas, capítulo 1 e verso 3. Avançando para o terceiro ponto e o último ponto do terceiro tópico, batalha espiritual. Vivemos em uma batalha espiritual, embora nós não vemos, né, com a visão carnal, mas sentimos em nosso corpo que há uma batalha espiritual no mundo espiritual. E é o mundo espiritual que determina o mundo físico, não é o mundo físico que determina o mundo espiritual. Tá? E por isso nós devemos lutar com as armas espirituais. Não tem como lutar com a carne, com a força do corpo, com a força do braço. A nossa luta é contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Então, como se luta contra uma batalha espiritual? É de joelho, é com oração, é que nós vamos vencer, não tem outro meio. As nossas armas da nossa milícia, ela está em Deus e é espiritual. Não adianta você querer usar a força do braço que não vai dar certo. Batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século.
e que o mundo jaz no maligno, 2 Coríntios 4, verso 4, e 1 João, primeira epístola de João, carta de João 5,19. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem, Gênesis 3:13, 2 Coríntios 11:3. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo, Apocalipse 12:9. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios 2:2. Por isso, a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6:12. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra a cilada do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, Efésios 6:18. Então aqui nós temos aqui em Gênesis, certo? Aqui o apóstolo Paulo, Gênesis 13:3, que Eva foi enganada por Satanás. E Paulo fala em 1 Coríntios 11:3, que ele temia que muitos seriam enganados, né? Como Eva foi enganada. Tá? Porque o diabo, a função deles é enganar. E nós precisamos estar atentos com a vida no altar cheio do Espírito Santo para não ser enganado por ele. E para nós resistir o engano de Satanás e vencer essa batalha espiritual, nós precisamos estar revestidos como soldados, com a armadura de Deus, o capacete, tá, da salvação, calçado ao sapato do Evangelho, da Boas Novas, com a espada do Espírito, que é a palavra, com o escudo, que é a fé, com o cinturão, que é a verdade. Precisamos estar revestidos. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, ele observava os soldados romanos, a sua armadura. Aquele soldado era o mais arregimentado da época, tá? Era a potência, né? Era invencível na época, por causa do seu preparo, da sua armadura, tá? Do seu escudo, da sua posição, da sua prontidão. Então Paulo faz uma comparação com os crentes, né? Que eles precisam estar revestidos com a armadura de Deus. E essa armadura, que é o capacete, que é a palavra, certo? Que é o sapato das boas novas da pregação do Evangelho, certo? O escudo, que é a fé, ela precisa estar reforçada, precisa estar ajustada através da oração e súplica, por nós e por todos os santos, tá? É a oração que faz o ajustamento, a amarração dessas armaduras. Sem oração, nós não podemos lutar contra o inimigo. Se luta na batalha espiritual com a vida espiritual, com a consagração, com a oração, sem a qual nós não podemos vencer. Então essa é a arma da nossa milícia, tá? É a oração, é a luta espiritual, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes desse mundo, dessas trevas, nos lugares celestiais. É que diz em Romanos 6, verso 12 em diante, até o versículo 18. Ok? Chegamos ao final dessa lição abençoada. Acredito que você aprendeu muito e você vai estar mais preparado para licionar e também na vida espiritual para batalhar contra as hostes, né? Contra o sofrimento, né? Resistir ao sofrimento, às aflições e ficar firme, né? Então aprenda. O salvo, né? O cristão obediente, o cristão fiel não está livre, como diz o apóstolo Paulo, do sofrimento, das aflições. Mas Paulo dá o exemplo de como ficar firmes em Cristo apesar do sofrimento. Porque eles são pedagógicos para nós crescermos espiritualmente. E por isso Deus permite as adversidades em nossa vida. Tá? Fica firme, cristão. Vamos para a nossa conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações dessa vida. 2 Coríntios 4:11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 4:16. Assim, o sofrimento do tempo presente não podem
ser comparado com o peso da glória eterna reservado para os fiéis. 2 Coríntios 4,17. Por isso, no tempo presente de ataques e de desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. Glória a Deus, aleluia. Meu querido, chegamos ao final dessa lição abençoada. Um beijão no teu coração. Estamos orando por ti, por tua família. E até o próximo vídeo. Fica conosco. Aliás, vem conosco no próximo domingo. Estaremos licionando a 11ª lição abençoada, que tem por título Cultivando a Convicção Cristã. Só bênção. Daqui para frente, só lição abençoada, apesar que todas foram, lições promissoras, lições de advertência, de conhecimento que está acontecendo nesse século, de treva, nesse século que vivemos, mas que o cristão tem que viver com uma garça, andando com os pés na lama, mas com a sua vestimenta branca para glorificar o nome do Senhor. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, meus queridos.